Bom dia, estamos aqui ao vivo para a aula de hoje. O tema é confiar em quem? Eu vou dividir essa aula em 2 ou 3 partes, para que não fique muito comprida. Queria saber se o pessoal está por aí, se tiver, dá um oi aí para saber que o pessoal chegou. Vou esperar um pouquinho para que a gente possa começar. Você está na transmissão? A Cíntia está lá. Eu só vejo a Cíntia, meu pai só. Nilson? Ah, sim. A transmissão tá boa? Tá normal? Pra mim aqui tá meio... Nem vi aqui. A gente já vai começar, pessoal. Vamos esperar só mais um minutinho para ver se chega mais alguém. Olha no vídeo. Tá vendo? Às vezes faz isso. E o som tá bom lá para você? Então, vou ter que subir. Tá, tudo bem. Tá bom? Bom, pessoal. Esperar só mais 30 segundos e a gente começa. Tá ok? Espero que a transmissão esteja boa aí para vocês. Para mim, eu enxergo como se eu fosse um robozinho todo...
Bom, pessoal, não, o pessoal falou que tá top aqui, então beleza. Para mim continua aparecendo robozinho, mas não tem problema, se tá bom para vocês aí, tá bom. Bom dia a todos, então, pessoal. Já passaram 5 minutos desde que eu iniciei. Depois quando for gravar o vídeo, eu coloco lá no minuto número 5, para que a gente não perca tempo, né, com relação à aula. Mas vamos dar início, então. Bom, a aula de hoje vai fugir um pouco do nosso currículo, digamos assim, planejado das aulas, né? E eu trouxe aqui um tema que eu nomeei de confiar em quem, né? Então, a gente vai começar, né, esse tema abrindo nossas Bíblias lá em Provérbios, no capítulo 3, a partir do verso 1, e nós leremos até o verso 12, né? Então, vocês já podem abrir suas Bíblias aí, Provérbios, eu também vou abrir a minha aqui, 3, de 1 a 12. Essa aula eu vou dividir em 2 ou 3 partes, desde que nós paramos de fazer as aulas ao vivo lá na igreja. Eu estou procurando deixar o tema um pouco mais curto, tal, e com a fama de fazer aulas muito compridas, e fica meio cansativo mesmo, e por vídeo, assim, a gente não tem os mesmos recursos que nós temos fazendo ao vivo, então realmente eu vou deixar um pouco mais curto essa aula, eu vou dividir em 2, talvez 3 partes, para ficar um pouco mais curto. Eu acho que até com relação à atenção, aprendizado e tal, fica melhor. Mas o tema que a gente vai desenvolver juntos hoje, né, tema sobre a confiança, né, a gente vai falar um pouco das razões que todos nós temos, né, de ter tanta dificuldade, né, para confiar nas pessoas. Por que a gente tem tanta dificuldade para confiar nas pessoas, né? Provavelmente, né, uma das respostas, né, da nossa dificuldade em confiar nas pessoas, ou da nossa dificuldade em confiar 100% nas pessoas, é o fato que muitas delas acabam traindo a fé que nós depositamos nelas, né? Às vezes nós colocamos ali a nossa confiança, talvez por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui, eu coloco o meu dinheiro na mão de um gerente de banco para que ele faça determinado investimento, porque eu espero ter um determinado lucro líquido desse investimento, e isso não acontece. No final, sou cobrado de tantas taxas que acabei não tendo lucro daquilo que investi. De repente, eu confio um determinado segredo a uma determinada pessoa, confiando que ela não vai contar, e no dia seguinte todo mundo está sabendo desse segredo, né? Alguns exemplos, mas a gente vai ver na palavra, tentar buscar, né, quais aspectos nos mostram que a problemática de confiar nas pessoas, né? Então vamos partir para a leitura, né? Como eu já disse, Provérbios 3, de 1 a 12. Eu vou ler aqui. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade.
ate-as ao seu pescoço, escreve na tábua do seu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o, em Deus, né? Em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer o bem. Bom, esse é o nosso texto base de hoje. Apesar desse texto ser comprido, a gente vai colocar um foco especial no versículo 5, que é: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento, né? A nossa mensagem de hoje vai estar bastante focada nesse ponto. Mas antes da gente falar desse ponto, eu queria comentar um pouquinho daquilo que a gente leu, né? Que começa lá, né? Não te esqueças dos meus ensinamentos, né? E guarda eles, né, no teu coração. Então, o primeiro comentário, até um pouco óbvio que eu quero fazer, é que para que a gente não se esqueça de um determinado ensinamento, a gente tem que primeiro ter recebido ou buscado, diria até melhor, buscado esse ensinamento, né? Então, assim, eu não posso guardar, eu não posso recordar, eu não posso praticar se eu não aprendi, né? Então, aqui tem um primeiro ponto importante, né? Como que eu guardo, como que eu pratico, como que eu não vou deixar de esquecer os ensinamentos de Deus? Bom, primeiro ponto, eu tenho que buscá-los na palavra de Deus. Se eu não estou buscando o aprendizado, eu não vou ter como esquecer aquilo que eu nem aprendi. Então, obviamente que Deus espera de nós, primeiramente, uma busca de aprendizado. Através de qual fonte? Através da palavra de Deus, né? Para que a gente, após ter aprendido todos os dias, através de uma leitura da palavra, a gente possa guardar esses ensinamentos para que nós não venhamos a nos esquecer. Então, é importante que, para que a gente conheça a verdade e a verdade nos liberta, como diz a própria Bíblia, a gente precisa conhecer a verdade. Eu só conheço alguma coisa buscando essa coisa, né? Depois ele diz aqui no versículo 2 que aumentarão seus dias, acrescentarão anos de vida e paz, né? Já emendando no 3, né? Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Benignidade e fidelidade. Atas ao pescoço, escreve elas, né? E acharás graça de Deus e dos homens. Ou seja, aqui Salomão também está dando um caminho, né, para que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida longa, né? E qual que é a receita para que isso aconteça, né? Eu tenho que praticar benignidade e fidelidade. Eu tenho que ser fiel às pessoas, eu tenho que ser principalmente, né, fiel a Deus. Eu tenho que ser benigno com Deus e com as pessoas, né? E a promessa que Salomão nos dá, que na verdade Deus nos dá através da escrita de Salomão, né, é que nós teremos dias de paz, né? Nossos dias serão alargados, digamos, seja, nós teremos uma vida
né, cumprida, né, e que também nós teremos graça e compreensão tanto dos homens quanto de Deus. E é até interessante citar aqui com relação aos homens, ou seja, se eu for fiel e benigno aos homens, até mesmo os homens, né, que não são perfeitos como Deus é, até neles eu acharei graça e compreensão, né? Mas agora vamos voltar para o nosso tema aqui, né, que fala sobre confiança. Então, nós vimos aqui, já temos até uma parte, né, do mistério, digamos assim, dessa aula respondido, né? O tema é confiar em quem? Vou ler o versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, né, a própria Bíblia já nos responde facilmente essa pergunta, né? Por que eu tenho tanta dificuldade quando eu confio nas pessoas? Né? E em quem eu devo confiar? Eu devo confiar no Senhor. A palavra é explícita, né, com relação a isso. Mas vamos dar alguns exemplos aqui, né? Então, assim, eu escrevi algumas coisas aqui para nos trazer à memória alguns exemplos, né? Então, por exemplo, você confiaria num vendedor de carros usados que te diz: esse carro está como novo, está uma maravilha? Poderia até confiar, mas não 100%. Provavelmente você iria buscar, né, uma segunda opinião, provavelmente você iria buscar um mecânico de confiança, porque não dá para confiar em algo como, né, uma frase dessa, né? Se confia numa pessoa que normalmente te diz: viu, fique tranquilo, não precisa me ligar, eu ligo para você. Normalmente essa ligação nunca acontece, né? Você confiaria num político que diz para você: confie em mim, eu vou mudar isso, né? Eu vou cumprir aquela promessa, né? Eu vou melhorar, né, o país, a cidade, o estado, seja lá o que for, né? Você confiaria numa propaganda de um restaurante dizendo algo como comida caseira, feito como fazia a vovó? E daí você passa lá, meio-dia, em frente ao restaurante, e o restaurante está vazio, tem um carro parado só em frente. Você confiaria que realmente essa comida é feita como fazia a vovó? Né? O que mais que a gente poderia citar aqui? Você confiaria em mim se eu dissesse que o sermão de hoje vai ser breve? Provavelmente, se a Cleide estivesse assistindo aí, ela diria que não confia em mim. Me lembro de uma aula que a gente fez sobre o tema era dízimos e ofertas. Acho que eu fiquei quase 2 horas falando. Provavelmente a Cleide não confiaria em mim. Ela ficou levantando algumas papinhas com o horário e tal. Você confiaria em alguém que te dissesse: fique tranquilo, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, de 4 a 5. É a serpente e o diabo falando para Adão e Eva. Então, o fato é que nós temos que apoiar a nossa confiança, como diz Salomão em Provérbios 3, verso 5, a nossa confiança deve estar em Deus. Essa lista aqui, esse monte de exemplos, eu poderia continuar aqui o dia todo, né? E a gente veria que muito dificilmente nós poderíamos confiar nas pessoas. Eu não posso confiar na minha esposa. Você confiaria? Eu confiaria na Caterine se ela dissesse: olha, eu vou comprar somente essa roupa, eu não vou comprar mais nenhuma outra. Me dê o cartão. Eu não poderia confiar nela. Ela poderia confiar em mim se de repente eu falasse: olha, fique tranquila, Caterine, eu vou tomar somente essa latinha e não vou tomar mais nenhuma. Ela poderia confiar em mim? Estou dando alguns exemplos, mas não poderia confiar em mim. O fato é que a gente não pode colocar a nossa confiança, 100% dela, em nenhum homem,
em nenhuma mulher, em nenhum ser humano, por mais próximo que ele seja de nós, por mais que saibamos que, né, é alguém que nos ama, é alguém que está perto de nós, alguém que nos quer ajudar, né? Confie no Senhor, né? E então, nesse mundo de desconfianças, né, Salomão nos deixa muito claro em quem nós devemos confiar. E a aula, na verdade, as aulas que eu vou colocar aqui, talvez, acho que duas, talvez já seja suficiente para desenvolver o tema. Eu vou falar de 3 pontos, né? O ponto número 1 é confie na pessoa certa. O ponto número 2 é permita que a confiança abençoe sua vida. E o ponto número 3 chama-se mostre evidências da sua confiança. Como essa aula teve essa introdução, eu vou desenvolver aqui hoje só o tema número 1 e o tema número 2 e número 3, permita que a confiança abençoe sua vida e mostre evidências dela, eu vou desenvolver na próxima aula. Mas vamos continuar, eu vou continuar aqui, antes de entrar em alguns versículos, eu vou dar aqui um determinado exemplo, né? No ano de março de 1969, né, em Israel, foi eleita a primeira mulher a ser primeira-ministra em Israel, né? Acho que foi março de 69, se não me engano. O nome dessa senhora era Golda Meir, né? Golda Meir. E ela foi ali eleita primeira-ministra, né, depois de ter trabalhado alguns anos como ministra do Trabalho e também ministra das Relações Exteriores de Israel, onde ela obteve assim muito êxito na carreira, realmente foi uma mulher excelente, né? Se você perguntar a algum israelita que viveu aquela época, né? E se você também pesquisar aí na sua internet, né, você vai ver que realmente ela foi considerada uma das melhores primeiras ministras que Israel já teve na história, né? Como eu já disse, ela foi a primeira mulher a ocupar esse cargo, né? E à época ela foi, né, acho que a terceira mulher no mundo a ter assim uma carreira, né, a passar por vários ministérios e conseguir se eleger como primeira-ministra. Realmente foi uma mulher que marcou a época, né? E com certeza o nome dela está na história lá de Israel, né? Ela foi descrita como dama de ferro, né? Normalmente a gente, né, se você estudou, conhece um pouquinho de história, né, se alguém te falar dama de ferro, de quem você lembra? Você vai lembrar da Margaret Thatcher, né, que foi a primeira ministra britânica, né? Mas antes dela, antes da Margaret Thatcher, você pode pesquisar ali na internet, eu pesquisei, né, a nossa amiga lá, Golda Meir, ela já tinha sido chamada de dama de ferro, né? Espera só um minutinho, irmãos, que acho que ficou uma panela no fogo aqui, rápido. Desculpa, vamos lá. Então, né, e havia antes, né, agora não lembro se era um primeiro-ministro que estava antes da Meir ou foi depois de Meir, né, um primeiro-ministro que chamava, né, costumava chamar ela de ela é o nosso melhor homem no governo, né? Além de uma boa primeira-ministra, né, ela também era conhecida como uma avó, né, exemplar, né, de fala franca, cabelos grisalhos, quer dizer, além do sucesso, né, na política, ela também era muito bem falada, muito conhecida por ser um exemplo também na família, né? Quer dizer, então ela era uma grande líder, uma grande pessoa,
E uma das frases dela, né, na verdade, se a gente estudar um pouco, foi uma das precursoras aí que depois veio a ser movimentos feministas e tal, né? Ela disse uma frase assim: confie em si mesma, crie em você mesmo o tipo de pessoa que você ficará feliz o resto da sua vida. Aproveite ao máximo, ventilando minúsculas faíscas internas, dando a possibilidade que elas um dia se tornem chamas da conquista. Uma frase muito linda, muito bela aqui, bastante eloquente, mas, né, que nos traz aí um grande problema quando a gente, né, confronta isso, né, com a palavra de Deus, né? Quer dizer, confiar em si mesmo, realmente é esse o caminho? A gente já viu que não, né? A palavra já nos mostrou que não, e provavelmente, né, se você que está assistindo não é uma pessoa de 15, 16 anos, não é uma pessoa muito nova, mas se você tem uma idade parecida com a minha, que tenho 40 e alguma coisinha, não me lembro se eu fiz 41 ou não ainda, você vê como que está o meu nível, mas a gente já sabe que a gente não pode confiar em si mesmo. Quantas vezes, e até estou vivendo um momento como esse, quantas vezes eu não confiei em mim mesmo, né, e dei com a cara na parede, né? Confiei na minha capacidade, na minha inteligência, no meu currículo e etc. E dei com a cara na parede. Quantas vezes você aí não confiou em si mesmo, né? De repente você, na sua carreira, aí vou te citar alguns exemplos, você de repente é vendedor e você é um ótimo vendedor, você confiou em si mesmo e deu com o burro na água, né? Talvez você é o melhor pregador, né? E às vezes se viu ali em determinado problema porque confiou em si mesmo, né? De repente você é o melhor na sua profissão, confiou demais em si e deu com o burro na água, né? Então é um problema muito sério, né? Essa questão de confiar no homem, confiar nas pessoas, seja em si próprio ou nas outras pessoas. A gente sabe que, né, quem tem uma certa idade aí sabe que essa é a fórmula do fracasso. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, muitas vezes a gente ainda acredita, né, nas pessoas. Então eu poderia dar vários exemplos aqui da minha vida, por exemplo. Vou dar um exemplo, não vou falar muito sobre ele, não vou citar nomes nem nada, mas até algum tempo atrás, né, eu e a minha esposa tínhamos uma pessoa dentro da nossa família que nós não pedimos, mas assim, começou a nos ajudar e tal, e com uma série de coisas e tal, e a gente acreditou que essa pessoa queria o nosso bem, que essa pessoa estava fazendo isso por amor, né, porque se importava conosco, com a nossa vida e tal. E daí, depois de um tempo, a gente foi ver que não era nada daquilo, que essa pessoa estava realmente preocupada em talvez dar algo para no futuro receber algo em troca. Né? A gente, na verdade, a verdade é que a gente não sabe as motivações que levou essa pessoa a ajudar a minha esposa, a minha família, e depois começou a ter uma atitude totalmente contrária, totalmente antagônica, né? Então, assim, a gente não sabe o que ela pensou, estava pensando e tal, mas foi uma decepção terrível, muito grande, né? A gente confiou naquela pessoa, né? A gente acreditou nela, a gente acreditou que existia um relacionamento de amor ali e não existia nada disso, né? Então, quer dizer, dentro da sua própria família, pode acontecer situações terríveis como essa. E para a gente foi terrível e ainda é terrível essa situação, né?
Então, fato é que a gente deve confiar no Senhor, né? Não em si mesmo, né? Não nos outros, nenhuma pessoa é confiável, né? A única pessoa confiável é aquele que nos criou, né? É o Senhor. Então, é óbvio que a gente precisa de uma certa dose de autoconfiança na vida, né? Para que a gente realmente consiga seguir em frente, às vezes superar alguns limites, né? Mas a nossa confiança, né? Tem que estar no Senhor, e essa é a razão de, por várias vezes, ele nos alertar, né, sobre isso. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Vamos abrir a Bíblia em. Vamos ver aqui. Isaías 29, 13. Vamos lá. Eu já falei bastante, agora a gente vai falar bastante daquilo que realmente é muito importante. A palavra de Deus. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, né? Então, né, essa palavra aqui, né, tem tudo, pode parecer que não, mas tem tudo a ver com confiança, né? Deus está falando aqui para o povo, né, de Israel, que eles têm confiança no Senhor, têm o seu temor no Senhor somente de lábios, né? Mas que realmente, né, os mandamentos que eles seguem, que o coração deles seguem, são os mandamentos criados por homens, né? Ele diz claramente aqui que o coração desse povo estava longe dele, né? E que eles seguiam mandamentos de homens, né? Não é assim que deve ser. Vamos ler um outro trecho aqui, né? Isaías 55, 7. Isaías 55, 7, bem conhecido, diz assim: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, o nosso caminho, né, deve estar apoiado em Deus, né, para nós que cometemos o pecado de confiar em homens, de confiar em nós mesmos. Deus nos dá a oportunidade que, né, nós venhamos a nos converter a Ele, deixar o nosso caminho, né, e certamente é o caminho que nos levará ao pecado, nos levará à iniquidade, nos levará a nos afastar de Deus, né, nos levará, talvez, se eu tenha sucesso por muito tempo, né, eu vou acabar me idolatrando, eu sou o meu Deus, né, mas é no Senhor que nós devemos confiar, né? Não me parece de forma alguma que eu devo confiar num humano, inclusive em mim mesmo, né? A Bíblia também fala que o nosso coração é enganoso, né? A gente fala uma coisa, acaba fazendo outra, né? A nossa adoração não é sincera, né? Só é sincera quando eu adoro a mim mesmo, né? Então, é complicado, né? A gente não deve de maneira alguma confiar em si mesmo, né? E quando a gente faz isso, certamente, né, nós vamos estar em apuros. E aqui eu quero agora colocar alguns versículos, né, sobre comparando, né, a confiança em si mesmo e a confiança no Senhor, né? Então, primeiro, o que vai acontecer quando eu confio em si mesmo? Quero abrir com vocês lá em Provérbios 11, 28. Provérbios, capítulo 11, verso 28. E a gente vai falar sobre uma série de circunstâncias da confiança.
Para nos mostrar que a gente não deve colocar confiança em humanos e, na verdade, em nenhuma outra coisa a não ser no Senhor, como diz Salomão. Então, Provérbios 11, 28 diz o seguinte: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, aqui, outro aspecto da confiança, né? Eu estava até agora falando em confiança em homens, né? Agora estamos falando aqui confiança nas riquezas, né? Mais uma vez, em quem a gente deve botar nossa confiança? Provérbios 3, 5. A confiança deve estar no Senhor, em mais ninguém. Vamos ler aqui também, Provérbios 28, 26. Livro de Provérbios, está um pouquinho mais à frente, 28, 26. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Né? Mais uma vez aqui um versículo que tem relação com riquezas. Né? Fala aqui do homem que cobiça algo, não necessariamente riquezas, entendeu? Mas inclusive riquezas. Mas quem confia no Senhor prosperará. Né? Vamos abrir ali também em Jeremias 17, 5. Está um pouco mais à frente. Livro de Jeremias 17, 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, aquele que confia em outro homem, né, faz da sua própria força ou da força de outros, né, faz o braço dessas pessoas, o seu próprio braço, a sua força, mas com certeza não vai prosperar, né? E além de tudo, afasta o coração do Senhor, né? E aproxima o coração dessa farsa, dessa fortaleza que na verdade não é fortaleza. Na verdade é uma casinha construída sobre a areia, vai cair. E daí ainda nós temos aqui, um pouquinho mais para frente, deixa eu lembrar onde que é, aquilo que eu falei do coração, né? Lá no verso 9, um pouquinho mais à frente, em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E vem a resposta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E aí a gente volta ali um pouco no 7 e começamos a falar daquele que confia, dos benefícios de quem confia no Senhor. Bendito, né? Então lá no versículo 5 a gente diz, né, Deus diz assim, maldito o homem que confia no homem. Agora no 7 diz o seguinte, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então a gente precisa mudar a nossa condição de malditos para benditos de Deus, confiando na pessoa certa, né? Vamos ler mais um pouco aqui. Números 3:19. Livro de Números, o quarto livro da Bíblia. 23:19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Né? Então, as promessas de Deus para nós, elas vão se cumprir. Porque Deus não volta atrás. Deus não mente como nós mentimos. Deus não se arrepende como nós nos arrependemos. Deus não deixa de cumprir aquilo que prometeu como nós fazemos. Né? Vamos ler mais um aqui. Salmos 9:10. Salmos, capítulo 9, verso 10.
A gente já vai concluir já. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. E aqui eu quero acrescentar também algumas coisas. Presta bem atenção, vamos ler de novo. Leia junto aí, leia aí onde você está. Vamos lá. 1, 2, 3. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então aqui tem uma questão bastante interessante. Eu já estou partindo para o fim da aula, e daí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, no 2 e no 3, a segunda parte, né? Aqui diz algo muito interessante, né? Confiam os que conhecem o teu nome, né? Então aqui a palavra de Deus está nos dando um caminho, está nos dando um segredo, está nos dando uma orientação de como ou o que eu preciso fazer para confiar no Senhor. Então, o que eu preciso fazer para confiar no Senhor? Conheça o nome dele. É isso que está escrito. Conheça o nome dele. Ou seja, conheça ele, né? O que é o nome? O que é o teu nome? Né? O que é o meu nome? O meu nome, o seu nome é a nossa identidade. É quem nós somos. Eu sou conhecido por Daniel Fernandes Frigo. Então, aqueles que me conhecem pelo menos um pouco, quando eu digo o meu nome, né, eles sabem de quem está sendo falado. Né? O meu nome é quem eu sou, é minha identidade. Para que eu possa confiar em Deus, eu preciso conhecer Ele, eu preciso conhecer a identidade dele, eu preciso saber quem Ele é, eu preciso saber o que Ele faz e o que Ele não faz, eu preciso saber o que Ele ouve e o que Ele não ouve, quais orações Ele vai atender, quais ele não irá atender, né? O que Ele tem de bom para a minha vida, o que Ele tem de mal para a minha vida. Na verdade, de mal Ele não tem nada para a minha vida, entendeu? Então, eu só posso confiar no Senhor se eu conhecer a identidade dele, se eu conhecê-lo. E como que eu faço para conhecer o Senhor? É através da palavra, não tem outra forma, né? Não tem outro jeito. Voltando lá no princípio, quando a gente leu Provérbios 3:1, né? Fala, não se esqueça dos meus ensinamentos, né? Eu só me esqueço de algo que eu aprendi se antes eu aprendi, né? Eu só confio em Deus se eu conhecê-lo. Então, eu preciso buscar a Deus, conhecê-lo, aprender sobre ele, conhecer seus ensinamentos através da palavra. Caso contrário, eu não consigo confiar nele. É impossível confiar em alguém que eu não conheça, né? É até um pouco óbvio isso, né? Mas a gente está falando sobre o tema confiança, a gente falou um pouco sobre confiar nas pessoas, né? E é difícil a gente confiar em quem a gente conhece, em quem a gente está junto dia a dia, em quem a gente ama. Já é difícil. Você confiar em alguém que você não conhece? Impossível, né? Então, a gente precisa confiar em quem? Em Deus. É o que está escrito lá, Provérbios 3:5. Mas como que eu confio em Deus? Aqui está o caminho, né? Eu confio em Deus quando eu o conheço. E eu só o conheço através de relacionamento. E como que eu estabeleço um relacionamento com Deus? Leitura diária da Bíblia, oração diária a Deus, meditação diária com Deus. Dessa forma, eu conheço a Deus. A gente vai parando por aqui. No próximo domingo, a gente vai concluir esse tema, né, sobre confiar em quem, né, falando um pouco sobre o item 2 e 3, que é item 2, permita que a confiança abençoe sua vida, e o item 3, mostre evidências da sua confiança, né?
Espero que todos tenham um ótimo domingo abençoado. Hoje, às 19 horas, não se esqueçam, a gente tem a nossa live do nosso culto de adoração da Igreja Batista Casa Bíblica. Fiquem todos com Deus e até às 19 horas. Um grande abraço a todos.